Bom dia. Eu também queria, como Rogério, agradecer ao Estevão e aos organizadores do Encontro Pré-Alas pelo convite generoso que fizeram para nós estarmos aqui, podendo aprender nessas conferências, palestras, aprender um pouco mais sobre a América Latina e aprender, sobretudo, através de novos contatos, aprender como construir um saber a partir das nossas necessidades e das nossas realidades. Já que na sociologia, como em outras áreas do conhecimento, há uma predominância de estudos que partem de elaborações que normalmente são favoráveis às grandes potências. O saber, ele não é neutro. E o conhecimento serve ou para transformar ou para manter a ordem existente. E o que nós vemos na sociologia, em outras áreas também, é que essas elaborações tendem a privilegiar os interesses das grandes potências. Não podia ser diferente com a ideia de nação. O Rogério falou agora, longamente, da ideia de nação dos militares brasileiros. Essa é uma interpretação conflituosa. Nesse mesmo momento, existiam outros setores da sociedade brasileira que percebiam a nação de uma forma diversa. E, de fato, esses conflitos de diferentes significados, interpretações sobre o que é a nação, são processos que constroem a nação. Porque a nação, na minha percepção, ela tende a ser uma zona de conflitos. As nações são zonas de conflitos, onde você tem várias ideias de nação convivendo e disputando e lutando por uma hegemonia, que o Gramsci chamaria de uma vontade nacional coletiva popular, e que ele, simbolicamente, colocou na figura do príncipe moderno, retomando um pouco os conhecimentos de Maquiavel. Então, é um conceito, esse que o Estevão estuda, e que nós também estudamos, e essa nossa aproximação se deu de uma maneira bem interessante. Eu passeava em Buenos Aires, acho que na rua Corrientes, e tinha uma livraria chamada Gandhi, nem sei se existe ainda. Acabou, não existe mais. E me perguntei, onde tem livros sobre nação, nacionalismo? E disseram, ali. Eu disse, tem algum livro bom? Tem, que é Uma Nação, do professor Estevão Wernick. Eu digo, eu quero. Infelizmente, o cartão de crédito não funcionou e eu não tinha pesos. E uma amiga, Alejandra, um mês depois foi ao Brasil e me presenteou o livro do Estevão. E descobri o e-mail dele e iniciamos essa aproximação que tem sido tão rica, porque uma ideia de nação, ela comporta grandes debates. Ninguém sabe como surge uma nação, quando ela surge, se é um fenômeno moderno, se é antigo, a quem interessa a nação, quais são os atores que participam desse processo, como ela é percebida pelos vários segmentos da sociedade. A nação tem horas que é chamada de território, tem horas que é chamada de Estado, tem horas que é chamada de povo, tem horas que é chamada de economia. Então, para nós da sociologia, que nos preocupamos como detetives em encontrar pistas, olhamos um determinado fenômeno, um determinado objeto e não sabemos defini-lo. Então, nós temos que seguir várias pistas, como um detetive diante de um crime, ele não sabe quem é o criminoso. Então, ele tem que seguir várias pistas. Então, eu
considero que a sociologia é a disciplina que tem essa perspectiva de desconfiar de tudo, inclusive daquilo que eu penso. Né? Desconfiar, colocar como uma possibilidade de debate, de discussão, todo o conhecimento que foi gerado, inclusive o meu, né? Todas as fontes. Então, a nação, ela é instigante, ela é uma ideia poderosa, exatamente porque ela tem esse mistério que cerca uma nação, né? Em relação à sua origem, em relação aos significados que ela possui e, sobretudo, em relação às expectativas de futuro. E não muitos clássicos das ciências sociais se debruçaram sobre esse tema. Muito poucos, considerando a importância, né, da ideia de nação para as relações sociais. E tivemos, né, desde o século XIX, alguns pensadores importantes, como Renan, como Lord Acton, os dois primeiros que, ainda no século XIX, né, começaram a refletir sobre a nação. Mas, para eles, ainda, a nação era uma ideia poderosa, motivadora, mobilizadora, mas que não estava vinculada necessariamente a um Estado. Todos dois viam a possibilidade de um Estado reunir sobre sua administração várias nações, que era a experiência do Império Britânico, né, e era, de certa maneira, do Império Austríaco, do Império dos czar de todas as Rússias, não havia uma Rússia só, eram todas as Rússias, e do Império Otomano, que também congregava uma série. Então, nesse momento, ainda no século XIX, né, esses trabalhos foram importantes e, logo no início do século XX, Otto Bauer e Stalin iniciam uma grande polêmica em torno do que é a nação. Otto Bauer vendo ela como uma comunidade, né, compartilhada de sentimentos e com uma expectativa de futuro, e Stalin vendo a nação como sendo algo muito objetivo, composto por elementos como língua, território, população, etc. e tal. Então, essa polêmica no seio do marxismo, dentro das correntes de esquerda, né, foi muito importante no início do século XX, mas só a partir de 1900... Mas ele fica, de certa maneira, esse debate, ele fica prejudicado, né, por uma falsa dicotomia entre o internacionalismo, que seria o campo da esquerda, e o nacionalismo como sendo o campo da direita. Perdão. Então, de certo modo, se rotulava: eu sou um internacionalista, um cosmopolista, eu sou de esquerda. Eu sou um nacionalista, eu sou de direita. Então, essa dicotomia prejudicou um aprofundamento, né, dessa comunidade, né, de sentimentos e de expectativas de futuro que Bauer colocava tão bem e Stalin procurou abafar, né, essa perspectiva, e, na verdade, até os anos 60 o debate ficou prejudicado. Com as lutas de libertação, a partir de 1949, a grande marcha de Mao Tse-tung na China, e em seguida todos os processos de descolonização na Ásia e na África, fizeram com que houvesse uma nova articulação entre a independência nacional, a construção de uma nação e o socialismo. Foi um dos primeiros momentos onde você, então, passa a perceber a importância de juntar o processo revolucionário ao processo de construção nacional. E isso aconteceu em Angola, aconteceu na Indochina, né, que virou Vietnã, Laos e Camboja. E a partir dos anos 60,
há um esforço mais sistemático, sobretudo de historiadores, a filósofos, alguns cientistas sociais e também da literatura, de buscar, né, novas referências para a teoria da nação. E surgem, né, obras como a do Ernest Gellner, Eric Hobsbawm, Miroslav Roch, Benedict Anderson, John Breuer, Anthony Smith, Tom Nair, Norbert Elias, Habermas, Michael Mann, John Hudson e Umut Özmurut, que é um turco, eu não sei dizer, o nome dele é Umut Özkurumit, e o Partha Chatterjee, na Índia. No entanto, à exceção do Umut e do Partha, todos os demais estudiosos têm uma perspectiva mais eurocêntrica, né? Eles estudam muito mais minuciosamente, seja do ponto de vista da teoria sociológica, como Gellner, ou estudos dos movimentos nacionais historicamente situados, que é o caso do Miroslav Roch, eles estudam mais a Europa. A Europa é o grande, né, cenário, com raras exceções. E essas reflexões, né, esse tipo de reflexão e de estudo, é que nos fez pensar que seria importante criar um grupo de estudos no Brasil, chamado Observatório das Nacionalidades, onde nós pudéssemos reunir pesquisadores de várias universidades, de diferentes pontos do Brasil, Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, e com a ajuda de outros teóricos, no caso, Benedict Anderson, que esteve conosco 2 vezes em Fortaleza, para nos ajudar a construir esse grupo, e o Miroslav Roch, na República Tcheca, em Praga. Eu e Manuel estivemos com ele, porque ele é um dos poucos, Miroslav Roch, que mostra a formação de uma nação construída pelos de baixo e não pelos de cima, como militares, intelectuais, etc. Ele já vê, né, um dos poucos que trabalha a nação como construída de baixo para cima, através do que ele chamou de movimentos nacionais, que na verdade seria um tipo de movimento social, né? Também a presença, né, assim, o diálogo com o John Breuer, o Anthony Smith e o John Hutchison, que formam um tripé importante na London Schools of Economics. Nós estivemos lá durante 15 dias discutindo com eles, temos entrevistas na revista com todos esses teóricos, para saber o que eles pensavam, porque é a Associação ASEAN, ASEAN, Associação de Estudos Étnicos e Nacionais. Eles realizam anualmente o maior encontro de reflexão sobre nação, nacionalismo, e a gente queria então conhecer um pouco o que era essa perspectiva deles. A partir disso, o Observatório das Nacionalidades começou a se estruturar ainda em 2001, 2002, para fazer estudos mais empíricos e teóricos, né? E começar a ter uma produção significativa, são teses de doutorados, como a do Rogério, dissertações de mestrados e monografias de graduação, questionando, tendo como apoio teórico o debate sobre nação. Hoje nós temos em torno de 21 teses e trabalhos acadêmicos publicados. Outro problema que nós tínhamos no Brasil era, diferentemente da Argentina, onde eu chego numa livraria e o vendedor mostra uma estante repleta de livros e sabe qual é o livro mais importante,
No Brasil, é praticamente difícil, é muito difícil você encontrar obras sobre nação e nacionalismo. Então, nós tivemos que organizar uma biblioteca especializada, né, em francês, inglês, espanhol, português, onde a gente possa fornecer aos nossos pesquisadores material teórico para estudo. Além disso, pensamos que não era o caso de ficarmos com esses conhecimentos produzidos guardados dentro da academia. Era preciso encontrar meios de difundir. Então, nós temos um programa mensal numa rádio universitária e publicamos artigos quinzenalmente, onde, a partir desse conceito de nação, analisamos os conflitos internacionais. Então, para analisar o conflito da Venezuela, ou o recente da Ucrânia, ou o problema da Guerra das Malvinas, os estudantes no Chile, nós sempre partimos, né, nossos pesquisadores sempre partem dessa ideia de nação como, né, base teórica para a sua análise. Isso faz com que, quinzenalmente, os leitores do maior jornal de circulação de Fortaleza, chama-se O Povo, tenham acesso a uma opinião diferenciada daquilo que a mídia da grande mídia, costuma oferecer. Também achamos que era muito importante termos projetos de investigação voltados, em primeiro lugar, para a América Latina e, em segundo lugar, para a África. Então, durante 4 anos, realizamos um projeto de investigação na América Latina que deu origem a 4 livros, que também estão aí, né? Um sobre multilateralismo e as reações sul-americanas, presença do Banco Mundial, do FMI, outro sobre justiça e direito na América do Sul, outro sobre o militar e a ciência e outro sobre arte para a nação. Qual é o papel dos artistas, arquitetos, cineastas, músicos na construção do sentimento nacional. E sobre a África, né, também durante 3 anos desenvolvemos um projeto recém-concluído, investigando a África de língua oficial portuguesa, fazendo um estudo comparado. Como é que nós e Angola, nós e Moçambique, o Brasil e Guiné-Bissau, o Brasil... Então, a África foi uma grande revelação e botou por terra vários conceitos e ideias de nação que nós tínhamos. Nós vimos e pudemos ter acesso a uma literatura que mostrava a existência de Estados sem nação e de nações sem Estado. O hífen que unia o Estado-nação, lá não existe. Há nações sem Estado e Estado sem nações. E aí organizamos, diante de tanta perplexidade, diante de tanto espanto, de colocar por terra tanta coisa que a gente vinha pensando que não era assim, né? Nós fizemos um número especial da revista Tensões Mundiais, né, analisando as experiências sobre a África, né? E essa nossa experiência também resultou em cursos. Há 3 anos, 4 anos, que eu venho dando cursos sistematicamente sobre teoria da nação na universidade. Então, meus alunos, fruto desses estudos da disciplina, os alunos desses 3, 4 anos, organizaram um livro chamado Caleidoscópio de Nações. Na primeira parte, eles fazem uma revisão de alguns teóricos, e na segunda parte eles se atreveram, né, tiveram a ousadia de, como graduandos jovens de 20, 21 anos, de utilizar o conceito nação para estudar uma série de aspectos. Por exemplo, a questão do lixo no mundo, ou o problema dos soldados da borracha na Amazônia e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
tudo organizado por 3 alunos, juntaram mais de 50 trabalhos do final da disciplina. Pela primeira vez em 50 anos, a universidade publicou um trabalho de graduação, que até então a universidade, a editora da universidade, só publicava trabalhos de pós-graduação. Pela primeira vez publicou esse livrinho que está vendendo que nem banana na feira. Se diz assim? Banana na feira, uma coisa muito, muito barata, muito... Como pão caliente, não. Como pão caliente? Sim, claro. Sim, está vendendo como pão caliente. O que eu vejo pessoalmente, a partir desse meu diálogo extremamente rico com o Estevam, que sugeriu inclusive o tema dessa conferência, como possibilidade de compartilhar estudos. Para nós, brasileiros, a Argentina tem sido sempre um referencial importantíssimo. Não só pelos aspectos já destacados na palestra do Rogério, mas também pela discussão intelectual. Né? Nos anos 50, Raul Prebisch e Celso Furtado são 2 importantes pensadores na criação do instrumento, a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, né, que dá origem a um pensamento inovador, né, sobre as possibilidades de um desenvolvimento regional, baseado numa industrialização e numa complementariedade. Então, há laços, né, do Brasil com a Argentina muito fortes e que eu acredito que seria fundamental para nós, né, compartilharmos esses estudos, né, fazer uma interlocução entre grupos estudiosos aqui da Universidade da Patagônia, agora que nós temos um convênio que nos dá um certo amparo institucional, o que não é imprescindível, mas que existindo ajuda, né? E o nosso grupo que está na universidade. Essa interlocução, eu acho que ela nos ajudaria a renovar a teoria. Eu penso muito na renovação teórica, discutindo isso que Estevam sempre fala, a ideia de nação e seus múltiplos significados, e significados que eu acho que são conflituosos, a maioria das vezes. A gente poderia renovar a própria teoria que está aí, de Anderson, Roche, Breuil, Gellner e tantos outros. De certa maneira, essa renovação teórica poderia minimizar os efeitos negativos que tem sobre a luta e a mudança social, essa mentalidade ainda profundamente colonial das nossas elites, inclusive acadêmicas, não só as elites políticas, mas inclusive acadêmicas. Se nós renovamos a teoria, nós então podemos minimizar, de certa maneira, essa predominância de uma mentalidade muito colonial. Tudo que vem dos Estados Unidos, tudo que vem da Inglaterra, tudo que vem de fora, né, é bom. E o que nós produzimos não é. E também esse debate latino-americano sobre a ideia de nação, eu acredito que ele não nasceu agora, né? Se nós formos ver os nossos movimentos e guerras de independência anticolonial, nós vamos encontrar nos escritos e na atuação de vários dos personagens que se destacaram, nós vamos encontrar não uma cópia da Europa, né? Nós não copiamos as ideias vindas da Europa do iluminismo e do justnaturalismo, dos direitos naturais e da ideia dos 3 poderes de Montesquieu, etc. e tal. Eu acho que, me parece que no processo de guerras de independências se elaboraram práticas, né, e proposições bastante inovadoras, né, originais. Se criaram estruturas. Se você
por exemplo, pensar nas ideias ou nas proposições de San Martín para algo muito maior do que é a atual Argentina, ou de Bolívar para algo muito maior do que é a atual Venezuela, por exemplo. Então, mas eu pessoalmente, há muito pouco tempo, vim conhecer. Não estudei, não li nada até agora, recentemente, já com quase 60 anos, é que eu vim a verificar nos escritos de Bolívar, San Martín, José Martí em Cuba, José Bonifácio no Brasil, como haviam, na verdade, sugestões e ideias inovadoras em relação à construção de comunidades nacionais com problemas de escravismo, com problemas étnicos, né, com a presença de grande contingente de indígenas. E todo um desafio que se colocava, né, para a construção de novas comunidades nacionais. Então, se esse debate latino-americano sobre a ideia de nação, nós poderíamos, nesse estudo compartilhado, começar com essas guerras anticoloniais, vendo qual era a ideia de nação que alimentava a imaginação anticolonial dos libertadores. Né? Qual era a ideia de nação de um Bolívar? Qual era a ideia de nação de um Martí, de um San Martín, de um José Bonifácio? Né? O que alimentava eles a seguir nessas guerras anticoloniais? Eu acho que há um outro momento importante, como é que os formuladores, né, de um pensamento original, como a CEPAL, no caso Raul Pebres, Celso Furtado, depois o nacional desenvolvimentismo nos anos 50, a teoria da dependência, que foi uma contribuição latino-americana para todo o conhecimento sociológico. Então, qual era a ideia de nação que um Celso Furtado, um Raul Prebes, um Fernando Henrique Cardoso, um Rui Mauro Marini, um Carlos Estrada, ele já estudou um pouco, publicou. Então, qual era a ideia de nação que esses pensadores e formuladores das teorias, né, da dependência e do nacional desenvolvimentismo nos anos 50 tinham sobre a nação? E um terceiro momento, nós poderíamos ver como a ideia de pátria grande ou a ideia do nacionalismo influenciou a doutrina de segurança nacional durante as ditaduras. Eles torturaram, mataram, em nome de uma doutrina chamada segurança nacional. Então eu me lembro de companheiros que foram torturados e que, ao sair da prisão, diziam que a principal acusação era que não éramos brasileiros. Nós estávamos a serviço de uma potência estrangeira, a União Soviética. Nós não éramos brasileiros. Então, e há um quarto momento que eu acho que nós estamos vivendo hoje, face a essa maior integração de mercados, e onde as fronteiras, né, são percebidas mais como imaginárias, por exemplo, a ideia do Mercosul, a ideia de uma integração regional. Isso não acontece só aqui, na África está acontecendo, na Ásia também, na Europa também. A ideia de integração, né? Existe uma possibilidade de uma cidadania europeia, de uma cidadania do Mercosul, como está escrito em documentos. Né? Eu vou ontem ao Parque Nacional dos Glaciares e digo, sou mercosulina, e eu pago menos. Não como um argentino, mas diferente de um alemão. Então, há alguma coisa de uma identidade qualquer que eu não sei, né, exatamente o que é. Então, qual é o sentido que tem hoje, né, diante desse processo de maior integração regional? Qual é o sentido que tem hoje ainda o Estado-nação? Estão surgindo novos pactos sociais, o que se chamou de erroneamente, ao meu ver, mas, enfim, uma onda de esquerda, né? A eleição de Evo Morales, Lula,
Hugo Chávez, Rafael Correia, Kirchner, Bachelet no Chile, enfim, a América Latina, enquanto a Europa está indo para a direita, a América estaria caminhando mais na direção do centro-esquerda. Então, diante desse processo, a gente poderia dizer que há novos pactos sociais que estão surgindo, novos contratos sociais, há um ingresso do que nós chamamos dos rincões, né, das populações mais marginalizadas e esquecidas, camponeses, pescadores. Há uma tentativa, através de programas, de políticas públicas, de incorporar e tornar cidadãos. Isso significa que tem novos pactos sociais surgindo, né? E qual é a participação deles, né, nesse processo de construção nacional, considerando que é um processo nunca acabado. A gente olha, parece que a nação é alguma coisa fixa, que nem a estrela. Mas, na verdade, a estrela não está parada, né? Mas a impressão que nós temos é que a estrela está lá, que é uma coisa fixa, rígida, paradinha. É como a nação. A impressão que nós temos é que a nação... O Brasil é uma nação, mas ele não é uma nação. Será que o Brasil é uma nação? Ou será que existem vários Brasis? Então, me parece que sociologicamente temos que colocar tudo em suspenso, tudo em dúvida. Nesse processo de integração da região sul-americana, latino-americana, isso fortalece a nação ou, ao contrário, enfraquece, né? A imprensa no Brasil, o Senado brasileiro, diz que o Mercosul está enfraquecendo o Brasil. Que o Brasil deveria sair do Mercosul, porque estar dentro do Mercosul está perdendo, né, a nossa soberania nacional. Então, são questões como essa que me animam a ver, né, possibilidades de estudo conjuntos para que a gente possa, através dessa interlocução e, sobretudo, olhando, né, não entendendo Estrada, Manuel Bonfim, Sérgio Buarque de Holanda e outros como intelectuais que definiram o que é nação, mas eles têm uma interpretação, são intérpretes, né? E como nós desconhecemos os nossos próprios pensadores, né? E desconhecemos do nosso maior vizinho e referencial, que é a Argentina, sempre foi, desde as lutas iniciais, acho que até hoje, a Argentina tem sido em vários aspectos, não só relacionados à guerra, mas relacionados a toda uma construção de um pensamento, né? Ela tem sido a grande aliada do Brasil, a grande possibilidade de construir uma sociedade diferente para os nossos povos, né, de situações diferentes. Me parece que a gente poderia olhar, sobretudo, o debate da nação, não a nação, a ideia de nação como sendo uma coisa quadradinha, fechadinha, que caiba dentro de uma caixinha, assim, bem... Né, mas muito mais esse debate, esses conflitos, esses significados conflituosos que assumiram dentro de cada um dos nossos espaços. Então, eu acredito que seria possível, né, que esse diálogo fosse um diálogo comparado, passando por vários momentos da nossa história, desde as guerras de libertação colonial até hoje, fosse um diálogo, esse diálogo fosse comparado e ele fosse multidisciplinar. Do ponto de vista da Universidade Estadual do Ceará, eu penso nesse convênio em envolver a pós-graduação em História, Geografia, Literatura e Educação, porque eu acho que são muito próximos. No caso, a minha pós-graduação é Políticas Públicas e Sociedade. Né? Então, acho que exige um olhar multidisciplinar. É impossível estudar a nação só com sociólogos. E precisa de outras
né, de outras disciplinas que enriqueçam e agreguem. Então, se nós conseguimos montar esse diálogo multidisciplinar e comparado em torno de novas teorias, novos procedimentos metodológicos. Eu fiquei muito encantada quando o Estevão me falou de um grupo que está atuando hoje no Instituto Gino Germani, né, que apresenta vídeos audiovisuais para diferentes grupos sociais e pedem a eles que digam qual é a sua interpretação daquele audiovisual que fala sobre a nação, simbologias, os símbolos da nação. Então, esse estudo, esse diálogo multidisciplinar e comparado, ele pode nos ajudar a encontrar novos procedimentos metodológicos e novos objetos de estudo. O estudo sobre, por exemplo, nação e mulher, né, que uma das nossas alunas, duas alunas se interessaram também escrevendo sobre isso aqui. Muito interessante. Inclusive uma francesa que na época da Revolução tinha os direitos do homem e do cidadão, ela escreveu os direitos da mulher e da cidadã. Foi para a guilhotina. Acabou. Morta. Então tem um estudo bem interessante. Então são novos objetos, por exemplo, nação e meio ambiente, nação e natureza. Há novos objetos que podem ser trazidos para nosso debate. Então, resumidamente, a possibilidade que eu vejo de estudos é uma interlocução entre investigadores argentinos e brasileiros para renovar a teoria e superar as nossas debilidades de pensar segundo as ideias dominantes que vêm das grandes potências e romper com uma mentalidade colonial que ainda muitos de nós, das nossas elites, inclusive acadêmicas, ainda têm. Como fazer isso? Através de um diálogo, né, onde a gente tenha multidisciplinar e comparado, onde nós possamos olhar o debate latino-americano sobre a ideia de nação em vários momentos ao longo, desde as guerras coloniais até hoje. Era isso.